Apocalipse capítulo 17, versos 1 em diante diz: Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e nas imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Ela ama matar aqueles que adoram o Senhor, gosta de matar os crentes. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A partir do versículo 8, eu falei terça-feira passada, vou repetir. A partir do versos 8, o anjo vai dar a explicação de quem é essa mulher. A própria Bíblia se explica, tá? A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aquele que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, também são 7 reis. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, isto é, pouquíssimo tempo. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, aleluia, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores, olha só isso aqui, isso merece um glória, tá? Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir a Jesus. O anjo disse ainda: as águas que você viu, a resposta do versículo 1 está no versículo 15. As águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizasse o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Fala comigo: meu Deus está no controle de tudo. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, e aqui estamos nós, Senhor, para aprender com o Teu Espírito, com o Espírito Santo. Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, abençoa a igreja, os que ouvem pela Rádio Logos 91,3, os que estão pelo canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos. Fala aos nossos corações, que o Senhor seja glorificado por meio da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, no versículo 1 de Apocalipse diz 7 anjos. Os 7 anjos,
A gente vai ficar no versículo 1 hoje, até a gente chegar no 18º versículo. Acho que a gente vai estar numa 18ª mensagem, para a glória de Deus. Você tem paciência, irmão? Porque é impossível você discorrer o livro de Apocalipse assim, de uma forma que você queira ouvir uma, duas vezes. Se você quer se aprofundar, se você quer aprender, você precisa ter paciência. E essa é a mensagem da última hora, e esta é a mensagem que vai preparar o povo para a última semana de Daniel. A mensagem do receba, a mensagem do que você nasceu para ganhar dinheiro, ficar rico nessa terra, e essa coisa aí é balela. Isso não fortalece você por dentro. Vem uma crise, as pessoas acabam se matando, cometendo suicídio, perdem o emprego, ficam atribulados, e coisas piores podem acontecer ainda. Então os anjos que têm as 7 taças do juiz de Deus, esses anjos, eles têm as 7 taças do juízo de Deus, e que eles são aqueles que vão derramar as taças, as 7 taças, que são os flagelos, que são as pragas, da qual a gente vê no livro do Apocalipse, capítulo 16. No capítulo 16, vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus, que começa a ser derramada no toque da 5ª trombeta. No toque da 5ª trombeta é que vai começar a ser derramada as taças. E tudo isso aqui, ela está mostrando o que Deus vai fazer com este mundo, até que se cumpra a palavra de Deus, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Até que o Senhor Jesus Cristo venha. Preste bem atenção. A palavra de Deus fala sobre o império assírio, sim ou não? Da Assíria. A palavra de Deus fala também do império da Babilônia, do passado, dos medos e dos persas. De Alexandre o Grande também fala, mas nunca tiveram problema de reconhecer, porque as ruínas do império da Grécia sempre ficou ali erigido e as pessoas sempre viram. Só que as ruínas do império da Babilônia, as ruínas do império da Assíria, não era visto. Tanto que quando houve ali do século XVIII, do século XIX, onde vem um movimento humanista, os ismos, eles dizem que a Bíblia era uma utopia, que a Bíblia falava de algo que nunca existiu, porque os homens intelectuais da Europa já visitavam a região da Mesopotâmia, onde fica o Iraque, e eles não viam as ruínas dessas grandes cidades. Só que, em meados de 1850, um arqueólogo encontrou as ruínas da Babilônia. Eles encontraram as ruínas da Babilônia, ele foi para lá para estudar e encontrou um beduíno, e um beduíno tinha alguns artefatos, tinha algumas coisas que remetia a um império que eles não conheciam. Então eles pagaram para este beduíno, o beduíno os levou lá, e eles cavaram num monte muito grande, 1,50 m de profundidade, já começou a achar o topo das ruínas da Babilônia. As ruínas originais da Babilônia hoje se encontram no Museu do Pérgamo, que fica na cidade de Berlim, na Alemanha. Eu gravei lá, e lá está a muralha original, aquela que Daniel passou por dentro, está lá. Também encontraram as ruínas do império da Assíria. Encontraram as ruínas do império da Assíria, que também eles falavam que era uma loucura, que não tinha. Hoje, as ruínas que os arqueólogos encontraram do império da Assíria, encontra-se no Museu do Louvre, lá na França. Também encontra-se uma estátua no museu lá em Nova York. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias profecias em Jeremias, como também no reino de Ezequiel, Deus falou que iria destruir a Babilônia, que Deus falou que iria destruir o império assírio, Deus falou que iria destruir o Egito, e Deus pontuou algumas cidades, como de Mênfis, de Tebas, e outras cidades da região do Egito, e que os arqueólogos encontraram, e eles descobriram
e tiveram que engolir que a Bíblia tem razão. Fala comigo, a Bíblia tem razão. Então, da mesma forma que Deus falara pela boca dos profetas que estas cidades iriam desaparecer do mapa e que virariam ruínas, é o mesmo Deus que falou a respeito do fim dos tempos. Então Deus quer fazer com que você não cometa o erro que os antepassados cometeram, não acreditando nas profecias dos profetas. Nós, crentes do pleno século 21, nós estamos diante das profecias de Deus, como também as pessoas contemporâneas de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, também estavam com eles. Só que eles não creram, e eles pagaram alto preço, o preço da sua eternidade. Em vez de estarem no céu com Deus, acabaram indo para o inferno. Então o mesmo Deus que falou pela boca dos profetas que iria destruir essas nações, e o Senhor os destruiu, é o mesmo Deus que fala por meio dos textos em que nós vamos ler hoje. Agora cabe a mim, cabe a você dar crédito ou não. Cabe a mim, cabe a você acreditar ou não. Mas o que está escrito aqui, o que nós vamos ver hoje, Deus falou e vai acontecer. Então o Senhor, a Bíblia fala, esses anjos vão derramar as taças, e no capítulo 16, e cumpre-se as profecias, aí é um outro estudo, seria uma outra palavra, o Senhor só virá no toque da última trombeta. Então essa doutrina pré-tribulacionista, essa doutrina na verdade é um sistema que entrou no meio da igreja para atrasar os cristãos. Ela entrou para confundir a mente dos cristãos. E eu cheguei ao seguinte pensamento: é mais uma daquelas, a doutrina da pré-tribulacionistas, na verdade nada mais é do que uma síntese, uma antítese. Foi criada uma tese para deturpar as Sagradas Escrituras e aprisionar as pessoas numa ideia, numa filosofia que veio do homem, para que a verdade não fosse ensinada, a verdade não fosse pregada, porque a verdade é que fortalece. E muitos preguiçosos da Bíblia diz: o importante é que o Senhor vai vir, seja antes ou seja depois, assim, sim ou não? E para com isso, meu irmão, deixa de ser preguiçoso. Tem que se aprofundar nas Sagradas Escrituras, isso é papo de preguiçoso. Tem que entender as Sagradas Escrituras, precisamos nos alimentar da palavra, porque é a revelação de Deus. Então vamos uma deixa já no início dessa palavra, 2 Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo diz que Jesus Cristo vai voltar no toque da última trombeta, ele fala bem certo, no toque da última trombeta. 1 Coríntios 15, 52, no toque da última trombeta. Põe aí, filho, vamos lá, vou citar muito texto. Põe esse computador para funcionar, em nome de Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, fala comigo, última. Fala, para não esquecer, fala, a última. De novo, fala, na última. A última é qual? A sétima. Então no toque e ressoar da última trombeta, soará os mortos. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os pré-tribulacionistas só ficam lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15, 16, 17. No tocar da trombeta. Paulo está falando no toque da trombeta. Só que ele está dizendo que será no toque da última trombeta. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse 10, versículo 7. Vai unindo isso aí também diz. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, isso quer dizer que é no toque da sétima trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas, isto é, ele virá, e vai se cumprir. Quantos podem dar um aleluia aí? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse 11, 15, e diz, o sétimo anjo tocou a trombeta,
E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Ele vem no toque da última trombeta para reinar. E acabou, irmão. Em 1 Tessalonicenses, versículo 4, 16 e 17, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O que vai acontecer no toque da última trombeta? Por que eu sei que é no toque da última trombeta? Pelos textos que eu acabei de citar. E dizer, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então fique firmes na palavra de Deus. Não permita que nada venha te entristecer, te abater, tirar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar a tua esperança, roubar a tua força. Não importa o que esteja acontecendo com o mundo. Se a sua vida, se você souber viver com aquilo que é suficiente para a sua existência, e o que vier é lucro, você vai viver muito bem.